Estatuto dos Servidores Públicos, Lei Municipal número 39.000 de 2000. 39 não. Lei Municipal 39 de 2024, né? Da Lei Municipal do município de Brumadinho, beleza? Questão de número 1 diz assim: de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Brumadinho, a nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Quando um servidor estável aceita um novo cargo inacumulável e não é aprovado no estágio probatório deste novo cargo, o retorno ao seu cargo anterior ocorre por meio do Instituto DA. Então, pessoal, aqui ele está falando que o indivíduo estável aceita um novo cargo inacumulável e não é aprovado no estágio probatório deste novo cargo, certo? Depois ele retorna ao seu cargo anterior. E a questão que é saber, isso ocorre por meio do Instituto da readaptação, reintegração, recondução ou reversão. Pessoal, readaptação. O que é readaptação? Readaptação é quando um indivíduo está efetivo em um cargo público e por algum problema físico ou psicológico, esse indivíduo ele precisa se readaptar, ele precisa obter um novo lugar naquele cargo, certo? Por exemplo, vamos supor, um guarda municipal, de repente, um policial, né? Vamos botar um policial de forma genérica. Um policial, de repente, teve algum problema físico ou psicológico. Esse problema físico ou psicológico impede ele de estar na ativa nas ruas. E aí o que é que vai acontecer? A própria polícia, a própria instituição vai readaptar ele para um cargo para uma função onde ele possa exercer. Por exemplo, ir para o administrativo, certo? Isso é uma readaptação. Não é o que a questão está querendo, porque a questão está querendo sobre o retorno ao seu cargo anterior quando o indivíduo não é aprovado no estágio probatório, certo? Ele sai de um cargo, vai para o outro, nesse outro ele não é aprovado no estágio probatório e retorna para o cargo dele anterior, cargo público, certo? Então, readaptação não é. A reintegração é o seguinte: esse in aqui, ó, você vai lembrar, sabe de quê? De injustiça. Reintegração, você vai lembrar de você vai lembrar de injustiça. Por quê? Porque a reintegração ela ocorre quando um servidor público sofre uma injustiça, ele é demitido injustamente. Então, após ser sabido que a demissão foi injusta, ele vai ter um ressarcimento, né, dessa injustiça e ele vai ser reintegrado ao cargo. Então, o de reintegração lembra de injusta demissão. Beleza? Não é o que a questão aqui está querendo. Beleza? Item C, recondução. Esse é o gabarito da nossa questão, certo? Recondução é o gabarito da nossa questão. Por que é recondução? O que é a recondução? A recondução é exatamente quando o indivíduo, vamos supor que um policial da PM, certo? Um policial da PM passou em um concurso para guarda municipal da GCM de Brumadinho. Aí ele decidiu ir para esse outro novo concurso. Só que, pessoal, toda vida que você vai para um cargo de concurso público, você passa por um negócio chamado estágio probatório. O estágio probatório ele dura 3 anos.
né? Você vai ser avaliado. Se você passar nessa avaliação durante esses 3 anos, chamado de estágio probatório, você fica efetivo, certo? E o que acontece aqui no exemplo da questão é exatamente isso. O indivíduo saiu de um cargo A, foi para o cargo B, porém no estágio probatório ele não passou. Então ele voltou para o cargo dele anterior. Isso acontece por meio da recondução, beleza? A recondução ela ocorre de duas formas. Nesse primeiro exemplo que eu citei, né? Do caso de um indivíduo ir para um outro cargo público, não passar no estágio probatório e ele retorna, ou então no caso do indivíduo passa de um cargo público para outro. Esse outro cargo público ele foi aberto vaga devido à ausência de um agente público. Só que depois esse agente público retorna para esse cargo. Aí o que acontece? Esse indivíduo vai ter que sair daqui e vai ter que retornar de novo para o cargo anterior. Isso também é a recondução, certo? Então, quando o cara sai de um cargo público e vai para outro e não passa no estágio probatório, ou quando alguém volta de novo a assumir aquele cargo novo que ele estava assumindo, ele tem que retornar, ele é reconduzido para o seu cargo público anterior. Espero que tenha ficado bem entendido. Reversão é quando o indivíduo vai ser aposentado, ele é aposentado por alguma espécie de invalidez, porém depois a junta médica decide que aquilo ali não é mais caso de aposentadoria. Aí o camarada acontece o quê? Volta a trabalhar. Esta é a reversão. Beleza? Comentário da questão diz assim, ó: a banca adora confundir, gabarito item C, né? A banca adora confundir os institutos de provimento e vacância. O retorno ao servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo chama-se recondução. Beleza? Recondução. Por que não as outras? Readaptação, como a gente viu, é o que? É a investidura em cargo de atribuições compatíveis com a limitação sofrida em suas capacidades física ou mental. Essa é a readaptação. Beleza? Reintegração é o que? É o retorno do servidor demitido por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento. Como eu falei, você vai lembrar do de injusta demissão, certo? Beleza? E a reversão? Reversão é o retorno do aposentado, por invalidez, quando insubsistente os motivos da aposentadoria. Como eu falei, a junta médica vai e diz, não, isso aqui não é mais caso de aposentadoria. Esse problema aqui pode ser sanado, pode ser resolvido, já existe tratamento, né? Existem novas funções que ele vai poder fazer, então tira a aposentadoria. Isso é a reversão. Beleza? Vamos para frente. Questão de número 2 diz assim, ó: a banca IBGP costuma cobrar prazos e os critérios de avaliação do estágio probatório, de forma muito literal. Pessoal, mais lá na frente a gente vai ter um resumo bem legal sobre todas essas questões que a gente está vendo aqui nessa videoaula, beleza? Então vamos lá. A banca IBGP costuma cobrar prazos e os critérios de avaliação do estágio probatório, de forma muito literal. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo ou provimento, aqui pessoal, ele pegou uma parte da explicação. Sem querer eu peguei uma parte da explicação, essa parte aqui ignora, beleza? A questão começa a partir daqui, ó. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação.
Assinale a alternativa que apresenta um fator que não é expressamente avaliado no estágio probatório, conforme as regras gerais estatutárias. Assiduidade. Assiduidade, sim, pessoal, ela é avaliada no estágio probatório, para ver se o indivíduo é assíduo no trabalho, né? Se ele trabalha com vontade, se ele tem força, se ele trabalha realmente ali com vontade, né? Com afim, com assiduidade, para valer, né? Se ele não está fazendo corpo mole, certo? Produtividade, ela também é analisada no estágio probatório. Disciplina também é analisada no estágio probatório. Por eliminação, é o item D, que diz antiguidade. Isso não é um critério de avaliação no estágio probatório. Lembrando que estágio probatório ele dura 3 anos. Beleza? 3 anos é o estágio probatório. O indivíduo não é efetivo em um cargo público antes de cumprir esses 3 anos de estágio probatório. Quando ele cumpre os 3 anos de estágio probatório, você, se Deus permitir, você será um guarda municipal de Brumadinho. Assim que você for nomeado, que você começar a trabalhar, você vai passar 3 anos de estágio probatório. Enquanto você não cumprir esses 3 anos, você ainda não é efetivo. Depois que você cumprir esses 3 anos e você for aprovado, né, que você vai estar sendo avaliado sua assiduidade, sua produtividade, sua disciplina, entre outros. Foi aprovado depois dos 3 anos, você fica efetivo. Beleza? Comentários assim, ó. A antiguidade é um critério utilizado para progressão ou promoção, certo? E não estágio probatório na carreira, e não um fator de avaliação de aptidão do servidor recém-possado. Os fatores tradicionais avaliados no estágio probatório são, tá aqui, ó, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Beleza? De novo, no estágio probatório, o que é que vai ser avaliado? A assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Questão de número 3 diz assim: considere a seguinte situação hipotética. Um guarda municipal de Brumadinho sofreu uma limitação em sua capacidade física que o impossibilitou de exercer as atividades de campo patrulhamento, mas ele permanece capaz de exercer funções administrativas internas. Nos termos do estatuto, ele deverá ser, veja lá, pessoal, aquilo que a gente viu antes. O indivíduo sofreu uma perda na capacidade física, porém, ele ainda tem capacidade de exercer funções administrativas, um outro tipo de função, certo? Isso é o que? É o reconduzimento, reconduzido, é readaptado, é reintegrado ou é disponibilizado em disponibilidade remunerada. Nem existe isso aqui. Nem existe, certo? Como a gente viu lá. Reconduzido. Esse é o gabarito. Reconduzido, certo? Ele foi... Reconduzido não. Readaptado. Gabarito é o item B, certo? Readaptado. Reconduzido não. Deixa eu tirar isso aqui. Reconduzido não, beleza? Ele foi readaptado. Aqui ignora, certo? Gabarito da questão, item B. Ele foi readaptado, ele sofreu uma readaptação. Quando você entrar para o concurso da Guarda Municipal, você vai se adaptar ao trabalho. O indivíduo, quando entra no concurso, ele se adapta àquele trabalho. Porém, quando ele sofre algum tipo de dano físico ou psicológico, ele precisa se readaptar em uma nova função. Então, isso aqui é a readaptação. Certo? Esse indivíduo do exemplo da questão foi readaptado. Reconduzido, lembrando de novo, reconduzido é quando o indivíduo não passou no estágio probatório de um outro concurso, que ele foi aprovado, ou quando o antigo dono daquele cargo retornou. Aí ele vai ser reconduzido para o cargo anterior.
reintegrado. Lembra do de injusta demissão. O indivíduo foi demitido injustamente, ele vai ser ressarcido, né, por essa injusta demissão e vai ser reintegrado ao cargo. Beleza? Gabarito item B, comentário diz: caso prático clássico de prova. A readaptação é justamente a forma de provimento destinada a acomodar o servidor que sofreu modificação em suas condições de saúde física ou mental, permitindo que ele exerça atribuições compatíveis com a sua nova realidade, desde que possua habilitação exigida. Questão de número 4 diz assim: dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que representa uma proibição ao servidor público municipal de Brumadinho passível de punição disciplinar. Ele quer uma proibição que é passível de punição disciplinar. Beleza? Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legal. Isso aqui está certinho. Certo? O indivíduo ele deve cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Só que, apesar dessa questão estar certinha, você tem que ter cuidado nisso na prova. Porque o indivíduo o candidato olha para uma questão, vê que ela está certa, ele se coça logo para ir marcar o gabarito. Só que você tem que prestar atenção no comando da questão. A questão está dizendo, dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que representa uma proibição ao servidor público. Isso aqui não é uma proibição, isso aqui é uma legalidade. Isso aqui está dentro da lei, certo? Item B, atender com presteza ao público em geral, com toda certeza, certo? Valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Gabarito da questão é o item C, porque você não pode valer-se de cargo público para se promover, para promover a você ou a outra pessoa, né, ou a terceiro, certo? Você não pode fazer isso. Então isso é uma proibição e ela é passível de punição disciplinar. O item D diz levar ao conhecimento da autoridade superior a irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo, com certeza. Beleza? Comentário diz: as alternativas A, B e D trazem deveres do servidor, atitudes que ele deve tomar. A alternativa C apresenta uma conduta expressamente proibida pelo regime disciplinar, que é usar cargo, né, farda ou função para obter vantagens pessoais ou para amigos, parentes, certo? Lograr proveito pessoal. Você não pode usar o seu cargo, a sua farda, a sua função para obter vantagem nem para você, nem para amigos, nem para parentes, certo? Isso é chamado de lograr proveito pessoal. É proibido. Beleza? Questão de número 5 diz assim: o Estatuto dos Servidores assegura a ampla defesa e o contraditório sobre as penalidades disciplinares previstas no ordenamento municipal. Assinale a alternativa que apresenta a penalidade mais grave aplicada diretamente ao servidor em atividade. Então ele quer qual é a penalidade mais grave aplicada a um servidor em atividade, beleza? Em atividade. Qual é a penalidade administrativa mais grave aplicada a um servidor em atividade? É a advertência escrita? É a suspensão? É a repreensão verbal ou a demissão? Claro e obviamente que é a demissão. Lembrando que, pessoal, isso aqui não impede que o indivíduo responda penalmente. Você pode pensar assim: então quer dizer que a pena mais grave é de demissão? Quer dizer que ele não pode receber uma pena, por exemplo, de prisão, de detenção, de reclusão? Pode, só que aí já é na esfera penal, é na esfera do direito penal.
certo? Quando ele está dizendo aqui que a pena mais grave, aqui está se referindo à pena mais grave do processo administrativo disciplinar. Então, a pena mais grave do processo administrativo disciplinar, o PAD, é a demissão, certo? Lembrando, mais uma vez, que isso não impede que o indivíduo responda penalmente, certo? Então, item D, comentário. A demissão é a penalidade máxima aplicada ao servidor ativo, resultando no desligamento forçado do serviço público em razão da prática de infrações graves, como lesão aos cofres públicos, incontinência pública ou abandono de cargo. Advertência e suspensão são penalidades mais brandas, certo? Nota: repreensão verbal geralmente não consta como penalidade formalizada em estatutos modernos, sendo a advertência escrita a base inicial. Ok? Pessoal, vamos lá. Eu falei que no final ia ter um resumo e aqui está o resumo das questões que nós acabamos de ver aqui neste vídeo. 1. Disposições preliminares, conceitos básicos. A banca IBGP adora trocar conceitos de servidor, cargo e função. Você tem que prestar muita atenção nisso, certo? Memorize as definições exatas. Servidor público. O que é um servidor público? É a pessoa legalmente investida em cargo público em caráter efetivo, em comissão ou detentora de função pública. E isso é o conceito de servidor público. Porém, cargo público é a unidade de ocupação funcional permanente definida, preenchida por servidor público com direitos e atribuições previstos em lei. Certo? Cargo público é aquilo que o servidor público vai ocupar. Artigo 5º diz assim: os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros natos ou naturalizados e aos estrangeiros na forma da lei são criados por lei com denominação, atribuição próprias e vencimento pagos pelos cofres públicos. 2. Forma de provimento: como entrar ou retornar ao cargo. O Estatuto traz os institutos clássicos que despencam em provas de concursos municipais organizados pela IBGP. Nomeação, vamos lá de novo. Nomeação é a única forma de provimento originário. Decorre de aprovação em concurso ou para cargo em comissão. Então, nomeação, pessoal, é aquilo que você vai ter quando você for aprovado no seu concurso da Guarda Municipal de Brumadinho. Você vai ter a nomeação, certo? Então, nomeação é para quem é concursado, certo? Basicamente, ok? Readaptação. O que é readaptação? Readaptação ocorre quando o servidor sofre uma limitação na sua capacidade física ou mental. Ela será feita em cargo de atribuição compatíveis com a nova limitação. Reintegração. Reintegração é o retorno do servidor estável demitido ilegalmente. Aqui ele traz a palavra ilegalmente, mas eu sugeri você associar o a injustamente, beleza? Associa a demissão injusta, injusta demissão, beleza? Com ressarcimento integral, né, o indivíduo, quando ele é demitido de maneira injusta, ele vai ser reintegrado ao cargo e ele vai ter um ressarcimento integral de seus direitos e vantagens, beleza? Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anterior em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante do cargo, beleza? Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez quando a junta médica oficial declara que os motivos da aposentadoria deixaram de existir. Ok?
3. Concurso público e estágio probatório. A IBGP costuma cobrar os prazos e os fatores de avaliação de forma bastante direta. Validade do concurso. Pessoal, atenção, isso aqui é campeão em prova. Validade do concurso é de até, olha, presta bem atenção neste até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. Regra constitucional replicada no Estatuto. Então, o indivíduo passou no concurso público. Ele tem até 2 anos para assumir esse cargo, certo? E ainda pode ser prorrogável, esse período ainda pode ser prorrogável uma única vez, pelo mesmo período de tempo, ou seja, por mais 2 anos. Então, o indivíduo passou no concurso público, ele tem até foi tudo cumprido, todos os requisitos, e aí já está na hora de ir trabalhar, de começar lá, e o indivíduo não foi. Então ele tem até 2 anos, certo? E tem até 2 anos para começar, para assumir, para começar a trabalhar, certo? Se ele não for, ele ainda pode prorrogar esses 2 anos por igual período, ou seja, por mais 2 anos. Então até 4 anos, certo? A princípio são 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2, beleza? Já o estágio probatório, isso aqui é a validade do concurso, certo? O concurso ainda está valendo. Agora, o estágio probatório, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito a período de estágio probatório. 3 anos ou 36 meses, a questão pode trazer em meses. Você vai lembrar que o estágio probatório são 3 anos. Se a questão trouxer em meses, é só você lembrar, 1 ano são 12 meses. 12 vezes 3 dá 36, no qual são avaliados fatores essenciais para a sua permanência. Quais são esses fatores? Fatores expressamente avaliados no estágio probatório: a assiduidade e pontualidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade. Beleza? Então lembre, validade do concurso é até 2 anos, certo? Prorrogável por igual período, uma única vez, certo? E o estágio probatório são 3 anos, ok? Não confunda, grave, anote, resolva bastante questões. 4. Regime disciplinar, deveres e proibições. As questões da banca geralmente colocam situações cotidianas e pedem para você diferenciar o que é uma obrigação, ou seja, um dever, do que é uma conduta vedada, ou seja, proibição. Então vamos lá, são deveres do servidor: exercer com zelo a dedicação às atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegal, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegal, e atender com presteza ao público em geral, certo? Esses são deveres do servidor. Agora, as proibições ao servidor é o quê? Valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outro em detrimento da dignidade da função pública. Só um instantinho. Pronto. Da função pública. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, de personificação societária, civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Atuar como procurador ou intermediário perante a repartição públicas municipais. Salvo, infelizmente, com o meu aqui, né? Infelizmente, com o meu aqui, vocês vão me desculpar, porém, vocês vão dar uma lida aí no Estatuto dos Servidores Públicos de Brumadinho sobre as proibições, beleza? Você precisa ler letra da lei, certo? Não é só porque esse pedacinho aqui ficou comigo, não. Você precisa ler letra da lei, beleza? Então, leia o Estatuto dos Servidores Públicos de Brumadinho. Está disponível na própria prefeitura, certo? No próprio site da prefeitura. Então, 5.
Para finalizar, as punições precisam guardar proporção com a gravidade da infração. No âmbito municipal de Brumadinho, as principais penalidades aplicadas após o devido processo administrativo disciplinar, o PAD, são: advertência por escrito, aplicada em caso de violação de proibição leve ou descumprimento de dever funcional; suspensão, aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência ou violação das demais proibições que não ensejam demissão, limite geralmente fixado até 90 dias, geralmente, certo? Geralmente. Demissão, a penalidade mais grave para o servidor ativo, é aplicada em situação de extrema gravidade, como crime contra a administração pública, abandono de cargo, ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos. Veja bem, demissão, ó, presta muita atenção. Se o cara comete um crime contra a administração pública, se ele abandona o cargo, fica ausente, por mais de 30 dias consecutivos, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, tudo isso pode gerar a demissão do funcionário. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu gostaria de lembrar a vocês uma coisa. Este canal é um canal jovem, é um canal que tem poucos inscritos, portanto eu ainda não estou ganhando absolutamente nada, Esse canal ainda não é monetizado, e caso você queira incentivar aí o nosso trabalho, ver que está servindo para você e quiser mandar um incentivo, aqui está o Pix, certo? E fique à vontade para mandar um incentivo aí conforme você vê que o canal merece e conforme as suas condições permitem. Beleza? É isso aí, o canal Operação GCM agradece. Peço também que se inscreva no canal e aperte no gostei e até a próxima videoaula.